Vamos começar o nosso estudo do Apocalipse, segunda parte do capítulo 16. Estamos vendo sobre o derramar das taças da ira de Deus, quando o tempo esgotou, o tempo acabou. Tempo de arrependimento, tempo de alertar uma humanidade, tempo de investir na vida das pessoas terminou. Os santos estão sendo levados para o céu e os ímpios estão sendo castigados no derramar da ira de Deus. Nós vimos na aula passada, nós vimos as três primeiras taças. Nós vimos a primeira taça que fala sobre a terra sendo atacada. Nós vimos que há uma diferença, uma distinção entre os santos e os ímpios. Que as taças elas afetariam aqueles que escolheram ter uma vida sem Cristo. Que não há um muro para você ficar em cima, não há um muro para a humanidade ficar, não há um campo isolado. Ou você pertence à luz ou você pertence às trevas, ou você é de Deus ou você não pertence a Deus. Nós vimos a segunda taça que nos fala sobre o mar sendo atacado. Nós vimos a terceira taça onde os rios são atacados e aonde então há uma resposta direta de Deus falando e cumprindo aquilo que ele falou para os santos que estavam debaixo do altar. É Deus então fazendo justiça e se vingando do sangue dos santos que foi derramado nesse mundo através de perseguições, através do martírio. E agora então nós vamos entrar na quarta taça. Então eu te convido a ler ali no versículo 8 e o 9, o derramar da quarta taça, aonde então o céu é atacado. Ali fala assim: o quarto anjo então derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E nem se arrependeram para lhe dar então glória. Então aqui o céu é atacado. Nós vimos na quarta trombeta, de quando Deus ainda estava avisando o homem para que o homem se arrependesse. Nós vimos que o céu ali parcialmente apagado na quarta trombeta. E agora na quarta taça, o sol então ele então vai queimar os homens, ele vai arder, queimar além do que ele arde. Ele vai então queimar os homens com fogo. Então, enquanto o sol estava sendo escurecido com o tocar das trombetas, o homem ainda tinha essa escolha. Ele podia ou se atentar e perceber que algo estava acontecendo, ou podia simplesmente ignorar aquele acontecimento. Agora, no derramar da taça, aí já não tem mais como o homem ignorar o mover de Deus. O homem vai sentir. O homem vai perceber. Deus vai conseguir a atenção completa do homem ao derramar a sua ira sobre o sol. Então Deus adverte, e quando as suas advertências não são ouvidas, então a sua punição será sentida. Deus espera que a humanidade ouça a sua advertência e se arrependa. E se arrependendo, Deus vai então aceitá-lo como filho. Mas se o homem não ouve e não se arrepende, então a única coisa que sobra é sentir a punição de Deus, sentir o derramar da quarta taça, a quarta ira de Deus sendo derramada sobre o homem, sobre a humanidade. Vamos para o quinta taça. Vamos então para o tormento.
A quinta taça é o tormento. Vamos lá para o versículo 10 e o versículo 11, nos falam assim: derramou então o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens então remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram então das suas obras. A quinta taça era derramada sobre o trono da besta, sobre o trono do diabo, sobre o trono de Satanás. E aonde que esse trono está estabelecido hoje? No mundo, na sociedade. Essa quinta taça era derramada sobre a sociedade, sobre o sistema do mundo, sobre a ordem humana, a ordem que o homem estabeleceu para o mundo será ruído, será quebrado, será chacoalhado, e o homem então ficará apavorado, ficará desestruturado, e a sociedade então desse mundo será quebrado, e o reino do diabo então será quebrado. Haverá grande confusão sobre os homens, porque então Deus ele vai dar de frente com o sistema humano. Todo o orgulho humano, todo o orgulho da sociedade humana, se achando o criador dessa sociedade, aquele que domina, aquele que acha que domina o mundo todo, esse poder, esse resquício de poder que o diabo ainda coloca na mão do homem, fazendo com que o homem busque na ciência, busque no seu conhecimento limitado, busque ser maior do que Deus e procure entender mais do que Deus, entende? Nessa quinta taça, Deus vai mostrar o quanto toda essa altivez humana não é nada perante a glória de Deus, perante a bondade de Deus, perante a misericórdia, perante a ira, perante o juízo de Deus. Deus vai então fazer com que esses homens entrem em desespero, em confusão. E qual vai ser a resposta desses homens? Eles não vão se dobrar a Deus, eles vão blasfemar contra Deus, eles vão endurecer os seus corações. Muito parecido com a história de Moisés, lá querendo libertar o povo que estava na escravidão, e Faraó endurecendo o seu coração, e Faraó não aceitando aquilo que Deus estava fazendo, e Faraó blasfemando contra Deus. Assim será a humanidade quando Deus vier e mostrar, deixar visível para o homem as suas obras más, as suas obras que são reprováveis, as suas obras que eles acham grande coisa, mas que na verdade não é nada. Nós já vemos isso, o homem só não vê isso hoje porque ele ainda não quer ver, porque toda essa grandeza da estrutura e da criação e do sistema que o homem cria, que o homem faz, facilmente ela é quebrada. Quando acontece um desastre, quando acontece uma enchente, quando acontece um terremoto, quando vem um tsunami, quando vem um vírus, quando vem uma doença nova, e o homem então se desespera, o homem já não tem mais o controle, ele sabe que ele não tem o controle nas suas mãos, mas o diabo ainda insiste em enganar a humanidade, querendo fazer com que a humanidade pense que eles estão no controle, e sobre essa falsa ideia de controle, então o diabo cria o seu trono, e ele então é carregado por aqueles que são enganados por ele. E essa quinta taça, ele vai quebrar toda essa sociedade, vai quebrar toda essa cultura, vai quebrar todo esse reino, para então estabelecer de vez e definitivamente o reino de Cristo,
o seu reino sendo estabelecido sobre esse mundo, que agora então será quebrado e será então transformado em um novo reino. Então nós passamos para a sexta taça. E na sexta taça nós vemos a destruição. Sexta taça, a destruição. Vamos ler aqui. Esse é um pouco mais longo. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Derramou então o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então aqui no sexta taça sendo derramada, nós vemos a destruição completa 100% a destruição de todo esse mundo. Aqui nós vemos falando sobre o mal que está estabelecido sobre o mundo, fala sobre o dragão, fala sobre o falso profeta, nos fala sobre a besta, em como o diabo ele veio e tem vindo dominando e controlando esse mundo através de espíritos malignos que representam ideias, representam planos, representam projetos, representam métodos, todos diabólicos, satânicos, que levam o homem, o induz ao homem para fora do pensamento de Deus, para fora da ação e da vontade de Deus. Esses espíritos, esses 3 que vêm atuando e que vão atuar ainda na humanidade, eles estão aí para levar o homem para um local longe de Deus. Então reunir o homem, colocar dentro do homem uma ira, um desejo de pelejar, de guerrear contra Deus, para que então esses homens se posicionem para não aceitar a vontade de Deus sobre eles. E ali então eles vão se posicionar para guerrear contra Deus. E Deus ele vem, a sua segunda vinda é chegada. E aqui no 15 fala que ele vem como um ladrão. E bem-aventurado é aquele que vigia e guarda então as suas vestes, para que não ande nu. Ele virá num tempo onde os ímpios não estão esperando que ele venha, mas os santos sim. Por mais que os santos não sabem o dia e nem a hora, mas os santos sabem que ele está vindo e sabe que ele chega, ele vem. E os santos vão estar prontos para essa vinda. Aqui em 1 Tessalonicenses, nós entendemos um pouco isso. Vamos ler ali, 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 6. Para assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia venha como ladrão e vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
A igreja precisa estar vigiando, a igreja precisa estar esperando pela vinda do Senhor. A vinda do Senhor não vai nos pegar desprevenidos. Nós vamos estar esperando, vamos saber que Jesus está chegando. Em contrapartida, a humanidade, o mundo, eles serão pegos de surpresa, eles serão pegos de assalto. Eles acham que estão prontos para quando Jesus vier. O diabo acha que ele está pronto para quando Jesus vier. Então eles vão perceber que eles não estavam prontos. Eles vão perceber então que é muito mais, é muito além do que eles esperavam que poderia ser. E no tempo onde eles não esperavam que iria acontecer. Então aqui na sexta taça da ira de Deus, é o último estágio, é o último ponto da punição divina para a criação. É o último ponto. E aqui então que nós vemos então que vai acontecer o Armagedon. Armagedon, ele é um símbolo. Ele é mais um símbolo do que um lugar físico. Ele é um símbolo. Ele fala da batalha final. Ele fala da vitória final. Ele fala do momento final em que Cristo virá em glória e vai triunfar sobre todos os seus inimigos. Armagedon é um símbolo que nos mostra, que nos faz lembrar de que a batalha final chegará e que, obviamente, Cristo vai sair mais do que vencedor dessa batalha final. No Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo, então finalmente eles terão que se dobrar perante a glória e a majestade dele e vão ter que lamentar por não ter escolhido acreditar nele. É no Armagedon então que todo joelho vai se dobrar perante Deus. É no Armagedon então que todo o ser vai então presenciar a grandeza e a glória de Deus e vão ter que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Então, só relembrando então, o Armagedon nos fala sobre a segunda vinda de Cristo. O Armagedon nos fala sobre Cristo vindo ao mundo e tomando novamente esse mundo, eliminando aquilo que é pecaminoso, aquilo que é impuro, aquilo que é errado, eliminando aquilo que já não tem mais conserto, para então começar uma nova etapa, para começar algo novo. E esse algo novo nós encontramos aqui na sétima taça. Então vamos ler aqui a sétima e última taça, onde o mundo não mais existe. Na sétima taça, o mundo já não mais existe. E vamos ler aqui então, a partir do 11. Não, perdão, a partir do 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, terminado está. 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi então um terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu então em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe também o seu cálice, do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram mais achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, o derramar da sétima e última taça de Deus, então, vai ser
o completo fim. É onde então o tempo e a história de toda a humanidade, de todo mundo, vai ser então retirada, removida, substituída pela história agora da eternidade. Então, no derramar da sétima taça, então todo o tempo e toda a história da humanidade já não mais existirá. E agora então existirá apenas o conhecimento, e só vai haver agora a realidade da eternidade para nós. Eternidade com Deus, para os filhos de Deus, eternidade sem Deus para os ímpios, para aqueles que escolheram viver longe de Deus. Então, quando vier esse dia, não somente as ilhas e as montanhas da terra criada por Deus vão desaparecer, mas também as cidades, as civilizações, as conquistas humanas, o orgulho humano, tudo que foi inspirado pelo diabo para que o homem achasse que ele poderia ter uma vida longe de Deus, tudo isso será então também eliminado. Os que vão estar com Cristo por toda a eternidade, eles vão saber e vão ter certeza que não há uma vida sem Deus, não tem como viver sem Deus. E aqueles que forem também jogados para longe da presença de Deus por causa dos seus pecados, esses também vão saber que não há vida sem Deus, não há como viver sem Deus. Então esse pensamento, esse orgulho, essa altivez que o diabo tem colocado na humanidade para se esquecer de Deus, nos derramar da sétima taça da ira de Deus, esse pensamento de não preciso de Deus será também eliminado, junto com toda a história humana, junto com todo o tempo humano, junto com tudo aquilo que nós nos agarramos hoje, achando que tem algum valor. Tudo isso será então eliminado, será então terminado, será então extinto completamente no derramar da sétima taça da ira de Deus. Quando nós pensamos nessa taça, então o conselho que Jesus deu de não juntar tesouros nessa terra, mas juntar tesouros no céu, faz sentido, nos dá um sentido novo. Quando nós entendemos e quando nós então percebemos que no derramar da sétima taça, tudo isso será então eliminado e tudo que há nesse mundo chegará ao fim. Tudo aquilo que o homem criou e o homem fez já não existirá mais. Então, na sexta taça, então nós vemos a destruição do mundo, a destruição da criação de Deus. Enquanto na sétima taça nós vemos a extinção total e completa de tudo aquilo que o homem foi e o homem pensou que um dia ele conseguiria ser. Será então extinto completamente no derramar da sétima taça. Por isso que nós falamos no começo desse capítulo que o fim está chegando, assim como o fim desse estudo, o fim aqui nós vemos que está chegando para o mundo, e uma vez que o juízo de Deus começar a ser derramado no derramar das taças, então a humanidade não sobreviverá mais. Então a humanidade já não mais conseguirá ficar em pé. Mas uma coisa é certa, a vitória de Cristo, ela será completa, final, esmagadora. Não haverá dúvida. Cristo é vencedor. Cristo é aquele que vence. Qualquer outro trono que for erguido nesse mundo, o trono
do diabo, o trono do homem, o trono da altivez humana, o trono do pecado, todos esses tronos serão quebrados, serão pulverizados. Não haverá nenhum outro trono que existirá durante toda a eternidade, senão o trono de Deus. É esse trono que vai ficar até o fim, apenas o trono de Deus. Todos os reinos do mundo, todos os inimigos que se colocaram diante de Deus, será então eliminado. E Cristo, ele vai ter essa vitória, e Cristo vai pegar essa vitória e vai dar para a igreja, vai dar para a sua noiva. Essa vitória também será da igreja. A igreja também vai estar exaltando com essa vitória. Então será chegado o fim desse mundo, mas um novo começo numa eternidade para todos aqueles que estão com Deus e foram criados por Deus. A humanidade então terá um novo começo, com Deus ou sem Deus, mas um novo começo vem a partir do derramar da 7ª taça de Deus sobre o mundo. Amém? No próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 17 e estamos realmente caminhando para o fim. E à medida que nós caminhamos para o fim, mais nós percebemos que Deus tem um plano muito maior para nós do que nós pensamos, e maior do que nós imaginamos, maior do que nós sentimos. E entender que Deus tem algo grande para nós nos traz um alento e nos traz uma certeza de que o tempo que nós passamos nessa terra servindo a Deus e amando a Deus tem um valor e um peso eterno, um peso que vai render glórias a Deus. Muito obrigado por ver esse vídeo. Eu te espero no próximo para nós seguirmos aprendendo da palavra de Deus. Deus te abençoe.